o senhor fazia despacho, o senhor fazia oferendas, o senhor fazia reverências às entidades satânicas. Para comprovar o que eu estou dizendo, este homem hoje foi lavado e remido no sangue de Jesus, mas ele tem a marca aqui. Irmão Antônio, o que significa essa marca aqui? Irmão Josué, como o senhor já se expressou, eu fui um adepto, aqui, olha, um adepto da magia negra. Sim. Isso aqui são curas. Aqui no outro ombro também. Também tem. Só que tem essa uma daqui marca aqui. Já está se apagando. É. Dá o pra que ver significa ainda, primeiramente essa marca, irmão Antônio? Significa, eu tenho outra aqui na cabeça. E outra na cabeça. Sim. Eu estou aqui em plena Avenida Cruz Cabugá, a uma distância de 1,5 km do Templo Central, onde já mostramos aquele grande escândalo ali, a fachada do Templo Sede, do Templo Central da IEADPE, e aquela placa cobrando 300 milhões de reais arrecadados em 2012 para a construção do megatemplo. O terreno está vazio e nada se faz. Nós temos denunciado corrupções, mentiras, enriquecimento ilícitos e muitas outras coisas. Eu queria fazer uma pergunta aqui, uma pequena entrevista com um servo de Deus, o nosso irmão Antônio. Ele está aqui. Irmão Antônio, vem cá, por gentileza. Fique aqui bem de frente àquela placa ali, de frente para a avenida. Isso, irmão Antônio. Irmão Antônio, o senhor, a placa está lá no fundo. E eu queria perguntar aqui ao irmão Antônio o seguinte. Irmão Antônio, o senhor foi um adepto da magia negra. O senhor fazia despacho, o senhor fazia oferendas, o senhor fazia reverências às entidades satânicas. Para comprovar o que eu estou dizendo, este homem hoje foi lavado e remido no sangue de Jesus, mas ele tem a marca aqui. Irmão Antônio, o que significa essa marca aqui? Irmão Josué, como o senhor já se expressou, eu fui um adepto, aqui, olha, um adepto da magia negra. Sim. Isso aqui são curas. Aqui no outro ombro também. Também tem. Só que tem essa uma daqui marca aqui. Já está se apagando. É. Dá o pra que ver significa ainda, primeiramente essa marca, irmão Antônio? Significa, eu tenho outra aqui na cabeça. E outra na cabeça. Sim. Significa que ele passa a ser um filho de santo, então ele precisa ser consagrado. Já como eu ia assumir um terreiro, eu precisava fazer algumas obrigações. E algumas delas o senhor já mostrou que são essas curas. Nessas curas, elas são feitas e também tem sementes aqui plantadas na minha cabeça. E também eles colocam alguns pós, alguns ingredientes a mais que é para sarar e também faz parte do ritual. Então, com essas curas, eu comecei a participar como que fosse um batismo. Isso é uma obrigação. No caso, com essas obrigações, eu já passei a ser um filho de santo e também me preparando para assumir aquele terreiro posteriormente, porque eu ia sim assumir um terreiro de magia negra no Jardim Jordão. Ok. Então, irmão Antônio, o senhor passou, já dissemos, um bom tempo, mas há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, o senhor se voltou para a realidade da vida e aceitou Jesus como Salvador. Deixa-me fazer uma pergunta. Irmão Antônio, durante o tempo que o senhor passou na magia negra, obviamente o senhor tinha lá a sua comunidade, o senhor tinha lá os seus obreiros, o senhor era obreiro de lá. O senhor já viu algum escândalo? Por exemplo, o pai de santo lá, o seu líder, ser processado na justiça criminal, na justiça comum. O senhor já viu o pai de santo fazer uma campanha para arrecadar fundos para uma determinada finalidade comum lá aos seus participantes, não presta conta, não dá satisfação e não fazer aquilo
para o qual o dinheiro foi arrecadado? Não, irmão Josué. Lá quando se faz alguma campanha, se juntam todos, recolhem aquilo que foi doado e dividem com os filhos do terreiro. E também eles têm essa missão de ver quem não é do terreiro, que está precisando. Uma verdadeira obra social, sim, irmão Anton? Sim, os espíritas, em geral, eles fazem essa obra. Eles recolhem donativos, recolhem alimentos, que é o que estamos precisando no dia a dia, e dividem. Lá no meu terreiro não tinha corrupção. Não tinha corrupção? Não, não existe lá. Não tem um procedimento humilhante para com os participantes? Não, cada um dá o que tem, cada um dá aquilo que ele vê que dá para ajudar o terreiro. Ou seja, qualquer obra social que é feita nesses terreiros, são os filhos de santos que bancam. E isso eles fazem com amor. Isso eles fazem de coração. E o líder religioso, ele faz toda essa arrecadação e dividem. E isso sim é fazer a obra que Cristo disse. Enquanto no nosso ministério, irmão Josué, se arrecada muito e não dão nada, não entregam nada. Irmão Anton, lá no Centro de Magia Negra, Candomblé, onde o senhor participou, e mostramos aqui o seu batismo, com 3 marcas em cada ombro, uma em cada ombro e uma na cabeça. Algum período eles fundaram alguma associação para arrecadar fundos e obrigavam os seus participantes a arrecadar víveres para vender. E uma vez vendido, eles diziam que era para a associação, mas que nunca prestavam contas, ou seja, fundavam associações com a pseudo-informação de que é obra social, mas sem prestar contas e sem, na realidade, ter nenhum custo com essa associação, sendo tudo doado pelos participantes, irmão Anton? Não. Quando se fazia alguma rifa, que lá se faz rifas, se arrecadava aquela quantia da rifa e isso ficava o líder religioso daquele lugar responsável e ia chamar outros integrantes que fizeram esta missão e se via quanto arrecadou e eram divididos de acordo com a necessidade de cada um daqueles que iam chegando, que não só eram ajudados, só os filhos de santo, como chamamos lá no terreiro, mas sim cada um que pudéssemos ajudar. E 100% do que era arrecadado era devolvido para quem precisava. Não tinha uma só pessoa que lucrasse com isso do terreiro. Nenhum centavo era desviado daquele terreiro, mas sim aplicado para os necessitados, porque eu vivi isso. Hoje estamos vivendo em um ministério que onde há muitos escândalos das Assembleias de Deus, sim, das Assembleias administrado de Deus, por Ailton José Alves e pastores e família. Isso, hoje conhecida como IEDPE, que me parece mais uma sigla de empresa. Hoje aqui se arrecada muito dinheiro, mas não ajudam ninguém. No meu bairro, que é o bairro dos Coelhos, área 1, é um bairro muito carente, mas lá a Assembleia de Deus local não distribui nenhuma cesta básica, nem para crente e nem para quem não é crente, diferentemente dos espíritas, porque os espíritas ele não escolhe se é daquele terreiro ou se é do terreiro A ou B, se é de uma igreja ou se não é, é aquele que tiver com fome. Já o nosso pastor Ailton José Alves, ele come caviar importado, queijos suíços, italianos,
tudo bancado com os dízimos e as ofertas dos incautos, meu irmão Josué. E quem está contribuindo, irmão Antônio, muitas vezes não tem R$1 para tomar uma água mineral, um dinheiro para comprar um lanche para os filhos, para fazer uma receita médica e até para uma passagem. No centro espírita, lá no Candomblé, onde a igreja, o pastor Ailton José Alves costuma denegrir as imagens das pessoas. Ele precisa distinguir o culto direcionado às entidades satânicas. Morreu por elas e por elas tem amor. Não é verdade, irmão Anthony? E não execrar as pessoas porque ainda não foram devidamente esclarecidas pelo Evangelho. Então, mais uma pergunta. Lá no Candomblé, você alguma vez ouviu o líder lá falando mal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Sim ou não? Não. Não. Lá no Candomblé, você viu alguma vez o seu líder sendo processado pelos seus liderados? De forma nenhuma. Você viu, irmão Anthony, lá no Candomblé, o pai de santo, o líder, alguma vez, já que ele não foi processado, então essa pergunta já está praticamente respondida, mas eu vou fazer. Você imaginava ele na justiça pedindo a condenação sua que você participou de lá? Não, de jeito nenhum. Não. Você viu alguma vez o seu líder dizendo, olha, assembleianos, batistas, católicos, todos os crentes, o diabo, são todos filhos do diabo? Você já ouviu falar isso? Não, irmão Josué. Lá no Candomblé se respeita todas as denominações religiosas. Faz o que? Se respeita todas as denominações? Sim, respeitam. Você não acha que as atitudes de Ailton José Alves, como representante maior dessa grande denominação, ele tem manchado 100 anos de história fazendo e cometendo absurdos que, se os líderes que fundaram essa igreja pudessem viver agora esse momento, eles morreriam de desgosto e de vergonha. O senhor não acha que Ailton José Alves já passou dos limites, irmão Antônio? Sim, meu irmão Josué, mas só voltando a pergunta que o senhor fez, se respeita as religiões, lá no centro de Candomblé se respeitam todas as religiões. Quando se refere à religião de crente protestante, aí sim é que eles têm mais ainda um respeito maior. Que coisa interessante! Olha, quando se vê um crente passando e a pessoa é um filho de santo, eles ficam olhando assim, quem é que diz assim, olha, esse daí mostra que é um servo de Deus. Amém. Lá se respeita todas as denominações, principalmente essas denominações grandes que estão em evidência. Em evidência. Então, só informando novamente, estamos aqui na Avenida Cruz Cabugá, a 1,5 km do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Irmão Antônio, e ali está a placa, né? Com um grande escândalo promovido por Ailton José Alves, por sua diretoria e acobertado pela CGADB, José Wellington Bezerra e José Wellington Júnior, pela Umadene, José Carlos de Lima, presidente da Convenção da Paraíba, e agora, ultimamente, por Ezequias Soares, que veio e disse que Ailton José Alves era um homem de Deus. Só que ele esqueceu que ele mesmo falou, irmão Antônio, que jamais sentaria no púlpito ao lado de Ailton José Alves, porque sabe como Ailton José Alves entrou na direção dessa igreja.